Fala, curiosos, tranks! Se vocês buscam conhecimento, vocês estão no lugar certo. Eu me chamo Victor Wagner e bem-vindo ao nosso canal Corre Pra Ver, o canal de curiosidades do YouTube. Galera, antes de começar o vídeo, eu peço para que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para estar por dentro de tudo que acontece no mundo de curiosidades. E não esqueça de deixar o like, viu? Agora vamos conferir as 11 doenças que mais mataram na história e todos os impactos que elas causaram. Vocês pediram e foram atendidos. Fique até o fim desse vídeo, porque a lista está super completa e você irá se surpreender. Vamos lá? Roda a vinheta. Independente do momento da história, nós sempre tivemos que combater doenças mortais. Vamos ver se você concorda com essa lista. 11ª doença, varíola. Surto de varíola vieram à tona em diversos momentos por mais de 10.000 anos, e centenas de milhares já perderam suas vidas para ela. Hoje, a doença está erradicada, e existe algumas poucas amostras em alguns laboratórios do mundo, que são guardadas com um aparato militar devido à possibilidade do uso de cepas como armas biológicas. 10ª doença, acidentes vasculares encefálicos. Mais conhecido antes como AVC, é o termo médico utilizado para o derrame, condição que afeta o suprimento de sangue, oxigênio e suplementos que mantêm o cérebro em pleno funcionamento. Quando o AVE ocorre, ele pode afetar uma ou mais áreas do cérebro, sendo que os neurônios, células que compõem o cérebro, pode acabar morrendo caso o AVE não seja tratado o mais rápido possível. Acidentes vasculares encefálicos só no Brasil matam mais de 100.000 pessoas por ano. 9ª doença, sarão. Um médico árabe do século IX é responsável pela documentação do sarampo pela primeira vez. Antes da vacinação extensiva contra a doença na década de 80, a taxa de óbitos globais era de 2,6 milhões ao ano. Em 2011, o índice se encontrava em 150.000 mortes anuais em todo o mundo, e aumentando a 50% desde 2016, e chegando a 2019 a ceifar a vida de mais de 207 milhões de pessoas. 8ª doença, malária. Devido à transmissão por mosquitos, os novos casos de malária atingem 300 a 500 milhões todos os anos. Geralmente, pessoas que viajam para áreas onde a malária é comum tomam remédios preventivos antes, durante e depois da viagem. Aproximadamente 1 milhão de pessoas morrem anualmente devido à malária. 7ª doença, tuberculose. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa cometer outros órgãos e sistemas. A doença é causada pelo bacilo de Koch e continua a provar que é uma verdadeira matadora. Em 2012, ceifou 1,3 milhões de vidas, enquanto mais de 8,5 milhões de casos foram noticiados no mundo. 6ª doença, AIDS. A AIDS foi identificada na década de 80, durante o período que a medicação antirretroviral estava indisponível, matou a grande parte de pessoas que contraíram o vírus. Hoje, apesar das campanhas e da medicação disponível, são mais de 35 milhões os infectados no mundo e aproximadamente 1,5 milhões morrem anualmente devido às condições associadas. 5ª doença, tifo. É uma doença grave causada pela bactéria Rickettsia, transmitida pelas fezes do piolho ao corpo humano, que penetram no organismo do homem e, quando ele coça o local da picada ou quando, depois de secas, invade o trato respiratório. O tifo matou 3 milhões de pessoas apenas na Rússia, em um curto período de tempo, no começo do século XX. E de acordo com a OMS, ela continua a matar 0,2 pessoas por milhão de habitantes anualmente. 4ª doença, coronavírus. É um vírus que causa uma doença respiratória, o Covid-19, pelo agente coronavírus, identificado em dezembro de 2019 na China e atualmente assolando a vida de milhares de pessoas. O coronavírus são uma família viral, conhecida desde os meados de 1960. Até o momento, a Covid-19, o novo coronavírus, SARS-CoV-2, já matou mais de 5 milhões de pessoas e infectou mais de 247 milhões em todo o mundo. O Brasil
já tem mais de 21,8 milhões de casos confirmados pelas autoridades de saúde e mais de 608 mil mortes. Vocês pensavam que o coronavírus fazia parte do top 3, não é? Pois sabe que o nosso planeta enfrentou e enfrenta desastres maiores do que os ditos até o momento. Agora, pessoal, vamos ao top 3. Terceira doença, câncer. O câncer, ou cancro, também conhecido como neoplasia maligna, é um grupo de doenças que envolve o crescimento celular anormal, com potencial de invadir e espalhar-se para outras partes do corpo, além do local original. A condição para o desenvolvimento de um câncer é simples, basta estar vivo pelo período necessário para o seu desenvolvimento. E essa doença mata aproximadamente 7,6 milhões de pessoas por ano. Segunda doença, a peste negra. A peste negra, também conhecida como grande peste ou praga, foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, atingindo o pico na Europa entre os anos de 1347 e 1351. Acredita-se que a bactéria Yersinia pestis, que resulta em várias formas de peste, foi o primeiro grande surto europeu de peste e a segunda pandemia da doença. A praga criou uma série de convulsões religiosas, sociais e econômicas, com efeitos profundos no curso da história da Europa. A peste negra provavelmente teve a sua origem na Ásia Central ou Ásia Oriental, de onde viajou ao longo da Rota da Seda em 1343. De lá, era provavelmente transportadas por pulgas que viviam nos ratos que viajavam em navios mercantes genoveses, espalhando-se por toda a bacia do Mediterrâneo, atingindo o resto da Europa através da Península Italiana. Estima-se que a peste negra tenha matado entre 30% a 60% da população da Europa. No total, censo nos últimos anos, estima-se que a peste negra pode ter reduzido a população mundial de 475 milhões para 350 a 375 milhões no século XIV. A população da Europa demorou cerca de 200 anos a recuperar o nível anterior. O fato mais marcante são as vestimentas dos médicos naquela época e as suas máscaras muito assustadoras, parecidas com as de um corvo, e era usada para sua proteção, mas muito parecidas com o anjo da morte. Primeira doença, a gripe espanhola. A gripe espanhola foi o nome que recebeu uma pandemia de vírus influenza noticiada pelos jornais espanhóis, que se espalhou pelo mundo entre 1918 e 1919. Os historiadores e especialistas da saúde até hoje não sabem o local exato onde esse novo tipo de gripe surgiu. O surto aproveitou-se da Primeira Guerra Mundial e espalhou-se rapidamente pelo mundo, causando a morte de cerca de 50 milhões de pessoas, embora algumas estatísticas falam em até 100 milhões de mortos. A doença chegou ao Brasil por volta de setembro de 1918 e espalhou-se por grandes centros, sobretudo por Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. A cidade de São Paulo, por exemplo, pode ter contado com até 350 mil pessoas infectadas, e personalidades importantes da época foram atingidas, como Rodrigues Alves, eleito presidente da República em 1918, mas que não assumiu porque faleceu. O número total de mortes no mundo foi maior do que as mortes da Primeira Guerra Mundial. E é isso, curiosos? Ficaram impressionados com alguma dessas informações? Alguma doença foi e é muito mais letal do que vocês imaginavam? Comente aqui embaixo e me diz se a ordem está certa para vocês ou se mudaria alguma coisa. Muito obrigado por chegar até aqui. Valeu!